Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso aprendizado, hoje nós vamos aprender um outro recurso do Excel que é muito prático, é muito interessante quando nós estamos trabalhando com planilhas que possuem um volume grande de dados. Que recurso é esse? É o recurso de congelamento de painéis. Então, notem o seguinte. À medida que eu vou me deslocando, utilizando o botão do meio do mouse ou mesmo utilizando a barra de rolagem vertical, eu vou perdendo a referência do que representa cada um dos dados que está nessas colunas. Por exemplo, se eu quisesse saber qual é qual é o estabelecimento que pratica este valor aqui, eu não saberia, eu teria que me posicionar aqui, identificar qual é a coluna e retornar para ver que estabelecimento é este. O congelamento de painéis serve exatamente para isso, para facilitar que eu tenha a visualização tanto dos dados do cabeçalho, como dos dados que eu tenho aqui na primeira coluna também. Vejam, aqui eu tenho vários produtos e, por exemplo, se eu quisesse saber a média dos preços praticados pelo café, se eu tiver aqui no final das colunas, eu não vou saber exatamente qual que é o valor correspondente ao produto café, a não ser que eu grave em que linha ele está, né? E aí verifique qual é esse valor, tá? Perfeito. E como é que nós fazemos então para aplicar o congelamento de painéis? Nós vamos nos posicionar aqui na guia Exibir, e aqui na guia Exibir nós temos o grupo Janela, onde nós vamos encontrar então a opção de congelar painéis. Vejam que ao acionar esse botão, ele nos apresenta três opções: congelar painéis, congelar a linha superior e congelar a primeira coluna, tá? Bom, um detalhe importante sobre congelar a linha superior e congelar a primeira coluna é o seguinte, que o Excel considera a linha superior aquela linha que estiver sendo exibida no momento. Então, por exemplo, se eu estiver posicionada mais para baixo na minha planilha, ele vai considerar, nesse caso, que a linha superior é a linha 22. Então, é a linha superior e a coluna da esquerda sempre que estiver no meu campo de visualização, ok? Perfeito. Vejam que ao acionar aqui congelar linha superior, ele vai congelar então os dados dessa linha 22 e ao rolar para baixo, ela vai ficar fixa na minha visualização, perfeito? Quando eu quero desfazer um congelamento, basta utilizar esta primeira opção, descongelar painéis. Então, por exemplo, se eu quisesse congelar essa linha 3, onde eu tenho o nome dos estabelecimentos, tá? Eu vou posicionar ela para que ela seja a primeira linha de exibição. Pronto. E agora sim, eu venho aqui e vou utilizar o congelar linha superior. No momento que eu for rolando a minha tela para baixo, ele vai deixar essa linha fixa então. Então, por exemplo, eu consigo visualizar perfeitamente que o estabelecimento Extra Hiper teve um total geral de 154,04 centavos, certo? E se eu quisesse congelar a primeira coluna, então, o critério é o mesmo, tá? Ela tem que estar visível na minha tela. Se eu estiver posicionada mais para a direita, por exemplo, nesse ponto, o Excel vai considerar que a primeira coluna seria essa aqui. Então, nós temos que nos posicionar onde nós queremos e depois utilizar a opção de congelar a primeira coluna. Vejam que, quando eu faço isso, ele automaticamente descongela a primeira linha. Então, essas duas últimas opções eu não consigo simultaneamente, ou é uma ou é outra, ok? Perfeito. Então, vejo que ao rolar a minha telinha para a direita,
a coluna dos itens está fixa, tá? Então, eu posso rolar e verificar perfeitamente que, por exemplo, o item alho tem uma variação de 171% em relação ao menor preço praticado e ao maior preço praticado, que teve uma média de 2,58 e assim por diante, ok? E aí vocês podem pensar assim, puxa, mas não tem uma opção para congelar a primeira linha e a primeira coluna simultaneamente para facilitar o trabalho? Sim, seria essa a primeira opção que a gente tem aqui, tá? Então vejam, ao usar esta opção, ele automaticamente transforma isso para o descongelamento, mas eu posso clicar aqui, voltar aqui novamente e aqui ela está disponível, tá? Perfeito. Então, o único detalhe é o seguinte, quando eu quero congelar linha e coluna simultaneamente, eu tenho que prestar atenção aonde eu estou posicionada com o mouse. Então, por exemplo, se eu tiver com o mouse posicionado nesta célula E7, o que ele vai congelar? Ele vai congelar esta linha acima da posição do mouse e essa coluna à esquerda da posição do mouse, tá? Então, olha só, vou vir aqui, vou clicar em congelar. Quando eu rolo a tela, eu vejo que a linha acima da posição onde eu estava está congelada e a coluna à esquerda, onde eu estava, também ficou congelada, tá? Então, eu tenho sempre que observar aonde está posicionado o meu mouse. Nesse caso, se eu quiser, então, congelar a primeira coluna e a linha onde eu tenho os rótulos das colunas, onde eu vou me posicionar com o mouse, nesta célula aqui, ele vai congelar tudo que tiver acima e tudo que tiver para a esquerda. Então, venho aqui, seleciono a opção e pronto. Notem que agora, quando eu vou rolando para baixo, eu tenho aqui os títulos, né? E quando eu vou rolando para o lado, a coluna onde eu tenho a descrição dos meus produtos está fixa também, ok?